Nós já vamos meditar na palavra do Senhor, já vamos direto para o texto da nossa meditação. E como eu tenho feito todos os domingos, desde 2017, eu tenho exposto aqui à igreja o livro dos Salmos. E hoje nós veremos o Salmo 115. Salmo 115. E eu quero dar sequência, apesar das circunstâncias, apesar do que estamos vivendo, continuaremos expondo a sequência dos Salmos, até quando Deus permitir-nos estar juntos novamente aqui como igreja do Senhor. Então, vamos para o Salmo 115. Abra sua Bíblia, se você tiver aí uma Bíblia em suas mãos, ou no seu celular, e acompanhe conosco a meditação na palavra de Deus no Salmo 115. Antes de ler, eu lerei o Salmo no decorrer da mensagem, como de costume. Então, antes eu quero chamar a sua atenção para que, com a Reforma Protestante, a Reforma Protestante ela trouxe consigo um lema que ficou conhecido como os 5 solas, ou seja, os 5 somente, né? E quais são esses 5 somente, ou 5 solas? Primeiro, sola gratia, ou seja, só a graça. Só a graça de Deus pode salvar o pecador. Só a fé, ou sola fide, ou só a fé, somente a fé. Somente pela fé em Cristo Jesus é que nos apoderamos, que nos apossamos das bênçãos da salvação. O terceiro sola é o sola Escritura, ou somente a Escritura é a autoridade sobre nós. Somente a Escritura é a fonte de toda a nossa regra de fé e prática. O quarto sola é o solus Christus, ou somente Cristo. Somente Cristo pode salvar o pecador. A salvação é por meio somente de Cristo Jesus. Somente Ele pode nos salvar. E por fim, o quinto sola é soli Deo glória. Glória somente a Deus. E eu quero tomar emprestado esse último sola, o soli Deo glória, a glória seja dada somente a Deus, como título deste salmo, dessa meditação deste salmo que nós ora estudamos então. O Salmo 115, ele faz parte desse grupo de salmos conhecido como Salmos de Aleluia. Do Salmo 111 ao Salmo 117, nós temos esse grupo, o penúltimo grupo dos Salmos de Aleluia no livro dos Salmos. E por que Salmos de Aleluia? Se você tem acompanhado as nossas os outros salmos, os anteriores que nós meditamos, você viu que esses salmos, eles começam ou terminam com a palavra aleluia. E às vezes, como o 113 e o 117, eles começam e terminam com a palavra aleluia. O Salmo 115, ele vai terminar com a palavra aleluia, assim como o 116. Então ele faz parte desse grupo dos salmos de aleluia. E a palavra aleluia, como eu tenho exposto para vocês, a palavra aleluia significa Deus seja louvado, ou louvado seja Deus. Por isso não tome essa palavra em qualquer situação, né? Você recebeu uma notícia, ou alguém falou alguma coisa, e você diz aleluia, cuidado. Você pode estar quebrando o terceiro mandamento, que é colocar o nome de Deus em vão. Não tome o nome do Senhor Deus em vão. Deixe essa palavra aleluia para momentos que realmente você estiver louvando ao Senhor. Não faça uso dela de qualquer jeito. A palavra aleluia significa louvado seja Deus. Não tome o nome de Deus em vão. Neste salmo, o Salmo 115, se você tiver a oportunidade, ou se você de repente até tem na sua casa, uma versão da Bíblia chamada de Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, ou a Vulgata de São Jerônimo, né, a Vulgata Latina de São Jerônimo, você vai ver que os Salmos 114 e 115 formam uma peça só. Os dois estão juntos, né? Mas isso aí foi um arranjo que eles fizeram, mas no texto original, no texto hebraico, 114 é separado do 115, e aqui nós seguiremos essa mesma característica, o 115 separado do 114, ok? Então vamos lá. Só lhe deu glória, né? A glória seja dada somente a Deus. Este salmo ele tem como ensejo um momento de aflição, um momento de dificuldade. João Calvino, ele entendia que este salmo refletia algum momento ali
do cativeiro babilônico, quando o povo estava na Babilônia como escravo. E Deus, então, cuidou do seu povo ali. Mas o povo estava sofrendo e sendo, inclusive, insultado pelos pagãos. Bem, se essa era a situação, nós não sabemos. De fato, este salmo, ele descreve um cenário de sofrimento, um cenário de dificuldade e que o povo atravessava. E então, eu quero fazer um paralelo com os nossos dias. Nós ainda estamos no começo dessa pandemia, e essa pandemia tem causado muita preocupação, muita histeria e até mesmo muita rebeldia, né? As pessoas não estão levando a sério o toque de recolher, né? Possivelmente hoje nós transmitimos, essa vai ser a última vez que nós vamos transmitir aqui da igreja, possivelmente domingo que vem eu estarei na minha casa ali, né, com recursos bem mais limitados, mas transmitindo para você o culto também, ou ali a meditação da palavra de Deus, na tentativa de, pelo menos, nos aproximar, ainda que virtualmente, mas nos aproximar nesse momento. Mas estamos vivendo um momento difícil. O mundo está passando por um momento difícil por conta desse coronavírus. Muitos estão se aproximando do Senhor, outros tantos estão zombando dele. Continuam zombando, continuam levando as suas vidas zombeteiras em relação a Deus. Mas este salmo vem nos mostrar que nós devemos dar toda a glória a Deus, toda a glória seja dada a Deus. Em primeiro lugar, porque só Ele é o Deus Altíssimo. Veja o que diz o verso 1, 2 e 3. Só Ele é o Deus Altíssimo. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Deus é o único Deus Altíssimo. Um dos nomes de Deus no hebraico é Elohim. E Elohim significa o Altíssimo, aquele que está acima de todos. Ele é o Deus Altíssimo. E este salmo nos mostra por quê. O dirigente do culto, ali, dirigindo o culto na congregação de Israel, do povo de Deus, ele então começa o culto dizendo, ou começa esse salmo dizendo, não a nós, Senhor, não a nós. Não somos nós que devemos ser glorificados, não somos nós que devemos ser exaltados, mas ao Teu nome, toda a glória seja dada. Ao Teu nome, toda a glória seja dada, não a nós, Senhor. Matthew Henry, ele diz o seguinte, recebemos alguma misericórdia? Realizamos algum serviço ou conquistamos algum sucesso? Não devemos assumir a glória por isso, para nós mesmos, mas atribuí-la totalmente a Deus. O coração humano, ele é um ladrão por natureza. Nós queremos ser glorificados, nós queremos ser aplaudidos, nós queremos ser exaltados pelas demais pessoas. O Senhor Jesus, falando dos fariseus, ele diz para os seus discípulos, não sejam como os fariseus. Eles já receberam a recompensa deles. E qual era a recompensa dos fariseus? Serem aplaudidos pelos homens. Os mesmos que hoje aplaudem você, amanhã serão os que também atirarão pedras em você. A glória do homem é passageira, a glória do homem é vergonhosa. A glória que deve encher o nosso coração é a glória de Deus. Mas o desejo do nosso coração deve ser, em tudo, dar glória a Deus. Em tudo, glorificar o nome dEle. Esse deve ser o nosso objetivo. Essa deve ser a nossa preocupação e a nossa ocupação constante em nossa vida. Continuando o Salmo, no versículo 2, ele diz, por que diriam as nações, onde está o Deus deles? Este versículo ele deve ser entendido da seguinte forma. Os pagãos passando em frente ao templo do Senhor, ou em frente ali o ajuntamento do povo de Deus adorando ao Senhor, eles não viam imagem alguma. Por quê? Porque Deus havia proibido. No segundo e terceiro mandamentos, você vai ver que Deus proibiu-nos, ou melhor, no segundo mandamento, Deus proibiu-nos de fazer qualquer imagem de adoração, e principalmente alguma imagem retratando-o. Porque pense, como é ridícula a idolatria, como é ridículo o homem
construir uma imagem e dizer que aquilo é seu Deus. Para começo de conversa, ele quem fez. Bem, eu vou voltar nesse assunto daqui a pouco, a partir do versículo 4. Mas Deus havia proibido o povo de fazer ídolos. Então os pagãos que estavam acostumados aos seus templos cheios de imagens, cheios de ídolos, ao verem o povo de Deus adorando um Deus invisível, eles diziam: onde está o Deus deles? Também esse versículo pode ser entendido da seguinte forma: mas o povo de Deus não está ali sofrendo nas garras da Babilônia? O povo de Deus não está ali sofrendo junto, debaixo da mão dos babilônios? Cadê o Deus deles para livrá-los? Observe que o salmista está dizendo para Deus o seguinte: Senhor, se nós formos desamparados por Ti, é o Teu nome que será envergonhado. Se nós formos abandonados pelo Senhor, como dizem os pagãos, onde está o Deus deles? Então é o Teu nome que será envergonhado. E eu quero aqui chamar a sua atenção para isso. Deus jamais desamparará os seus filhos. Sabe por quê? Por amor da sua misericórdia e da sua fidelidade. O trono de Deus está estabelecido na sua misericórdia e na sua fidelidade. Ele não vai abandonar os seus filhos. Ele não vai abandonar aqueles que nele confiam. Mas quando alguém diz a você: onde está o teu Deus? Você está sofrendo tanto. Onde está o seu Deus? Onde o seu Deus foi parar, que deixou você desse jeito? Deixou você nessa penúria, nesse sofrimento? Então é hora de você responder como o salmista respondeu: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Deus está nos céus. Como pode, então, o homem construir um templo que seja uma imagem sequer e dizer: essa imagem contém o Deus da glória, é o Deus da glória? Como? Que coisa mais imbecil, que coisa mais louca de se dizer. Este Deus que habita os céus vai habitar uma imagem, vai habitar um templo? Está aqui a prova. O templo, ele é necessário para reunir a igreja. E como faz falta? Estou falando com uma câmera. Semana passada eu falava com olhares, com ouvidos que me ouviam. Ainda bem que tem o Daniel e o César aqui comigo, que não me deixam ainda com mais cara de doido, né? Mas nós precisamos entender que Deus, Ele é tão grande, Ele não habita em templos, Ele não habita em imagens, Ele não habita em coisas feitas por mãos dos homens, porque Ele é o Deus que habita os céus. Ele é o Deus que habita os céus, e Ele fez os céus como estrados dos seus pés. No céu está o nosso Deus, nos céus Ele fez a sua morada, e tudo Ele faz conforme o seu querer, tudo Ele faz como lhe agrada. Deus não tem compromisso com a vontade do homem, não é a minha vontade, a tua vontade, é a vontade dEle que Ele faz. E é por isso mesmo que nós podemos celebrar a misericórdia e a fidelidade de Deus, porque foi por plena e livre vontade dEle que Ele exerceu misericórdia e é fiel para conosco, em cumprir a sua aliança conosco. Por isso, não permita que o seu coração roube e usurpe a glória de Deus. Se você conseguiu realizar algo, glorifique a Deus com isso, aponte para Deus. Se alguém te aplaudir por algo belo que você fez, renda glórias ao Senhor, bendiga o nome do Senhor, exalte ao Senhor. Não se esqueça que o trono de Deus está estabelecido nos céus, sob a misericórdia e a verdade. A misericórdia e a fidelidade. A misericórdia fala do amor de Deus, e a sua fidelidade fala da sua veracidade, a sua verdade. E Ele então relaciona-se assim conosco. Seja qual for a situação que você estiver vivendo, aproveite cada oportunidade para render glórias ao Senhor, para glorificar ao Senhor.
É possível glorificarmos a Deus agora, passando por isso que estamos passando? Sim, é possível. Não só é possível, como é nosso dever fazer isso. Devemos louvar o Senhor em toda e qualquer circunstância. Devemos louvá-lo, devemos bendizê-lo. Em segundo lugar, toda a glória seja dada a Deus, porque só Ele é o Deus vivo. Observe os versos 4 a 8. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles todos os que os fazem e quantos neles confiam. Estes versículos complementam a resposta à pergunta que foi feita lá no versículo 3. Onde está, ou melhor, no versículo 2, onde está o Deus deles? Aquela pergunta zombeteira dos ímpios, que foi respondida no versículo 3, começou a ser respondida no versículo 3, agora ela é completada no versículo 4 a 8. Os idólatras buscam coisas valiosas, prata e ouro, para revestirem as imagens que eles fazem, para agregar algum valor a esses deuses que eles fazem. Mas não são só estes que fabricam imagens. Se você é um ganancioso e busca a riqueza a qualquer custo, então você também está buscando a prata e o ouro, e crê que a prata e o ouro, ou seja, a riqueza, o dinheiro, vai agregar algum valor à sua existência. Mas observe quão tolo é confiar nos ídolos, porque os ídolos, apesar de serem revestidos de prata e ouro, não passam de obras das mãos dos homens. Você está trocando aquele que é o Criador de todas as coisas por algo que você criou, por algo que o seu coração produziu. Porque os ídolos nada mais são do que coisas do nosso coração, a nossa vontade sendo externada numa forma, numa imagem, ou em algum objeto, ou em alguma coisa, algum sentimento, alguma pessoa. Isso é a idolatria. Observe, os versos 5 a 7 nos mostram um contraste entre o Deus vivo, o Deus de Israel, o Deus vivo, o único e verdadeiro Deus, com os deuses dos pagãos, os ídolos dos pagãos. O Deus de Israel não tem forma física, porque ele é espírito puro, santo, eterno. Os deuses dos pagãos têm formas físicas, têm boca, nariz, ouvidos, olhos, mãos, pés, mas são apenas formas vazias, são apenas contornos vazios. O Deus de Israel é vivo, enquanto os deuses dos pagãos nem mesmo são mortos, porque para ser morto, um dia eles tiveram que viver, mas como eles não viveram, o que nunca teve vida, nunca pode morrer. O que a Bíblia está dizendo aqui, que eles são mortos, né? É no sentido de que eles nunca tiveram vida e jamais terão, não passam de objetos, meros objetos inanimados. Nunca tiveram vida e nunca terão. O Deus de Israel é vivo porque ele fala ao seu povo e dá instruções e faz promessas a seu povo. Enquanto que os deuses dos pagãos têm algo em forma de boca, mas não falam. O Deus de Israel é vivo porque ele vê as aflições, vê os passos dos seus filhos e até mesmo o que está no coração de cada um deles. Enquanto que os deuses dos pagãos têm algo em forma de olhos, mas não veem. O Deus de Israel é vivo porque ele ouve as orações do seu povo, enquanto os deuses dos pagãos têm algo em forma de ouvido, mas não ouvem. O Deus de Israel recebe como aroma suave os sacrifícios, ele sente o cheiro suave, do aroma suave dos corações que exalam um bom perfume de Cristo, conforme 2 Coríntios 2,15. Enquanto que os ídolos dos pagãos têm algo em forma de nariz, mas não cheira. O Deus de Israel é vivo, porque com suas mãos poderosas,
ele sustenta a criação, ampara o seu povo, enquanto os ídolos dos pagãos, suas mãos não apalpam, nem mexem. Igualmente os seus pés. Enquanto o Deus de Israel anda por toda a terra, anda por todos os universos que existem, ele está presente em todos os lugares. Os deuses dos pagãos têm pés, algo em forma de pés, mas não andam. O Deus de Israel é vivo porque a sua voz faz tudo estremecer, faz toda a criação estremecer. Leia o Salmo 29, do versículo 3 ao versículo 9. Mas da garganta dos deuses pagãos, som nenhum se ouve. No versículo 8 ele traz uma verdade aterradora, uma verdade assustadora em relação à idolatria. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Nessa linguagem, usando uma linguagem de ridicularização, as Escrituras ridicularizam a idolatria dizendo o seguinte: você se tornará idêntico aos ídolos que você produz. Se os ídolos nada mais são do que a imaginação do nosso coração externando em alguma forma, da mesma forma, ela faz com que a idolatria faz com que nós fiquemos cada vez mais parecidos com os ídolos que adoramos. E essa é uma verdade assustadora. A quem adoramos, a quem rendemos adoração, nós seremos semelhantes. Por isso mesmo, como eu li aqui no começo do culto, Romanos 8, 28 e 29, o objetivo de Deus em salvar-nos é moldar o nosso caráter para que sejamos parecidos com Cristo Jesus. O nosso caráter seja semelhante ao caráter de Cristo. E aí então, olhando para este versículo, o versículo 8, nós vemos que se nós nos curvarmos diante de algum ídolo, ficaremos parecidos com eles. Eu me lembro aqui de uma situação, numa outra igreja que pastoreei, que um certo dia, o filho de um irmão, um menino, filho de um irmão na nossa igreja, chegou com o seu cabelinho todo arrepiado, né? Parecendo uma cacatua, parecendo aquela ave, né? Com o cabelinho todo arrepiado. Obviamente eu olhei para o pai dele com cabelo normal. Ninguém na igreja tinha um cabelo daquele jeito. Obviamente ele estava imitando alguém. E eu não vejo problema nenhum com o cabelo desse jeito, né? Eu particularmente prefiro passar gel no meu e deixar ele assentadinho. Cada um tem o seu estilo. O problema não era o cabelo do menino. O problema era quem aquele menino estava imitando. E então eu questionei o pai, assim: pai, não é a mim nem a você que ele está imitando, não é ninguém aqui da igreja. Quem ele está imitando? Ele estava imitando um jogador de futebol que, para péssimo exemplo, serve para ser citado. Mas é um péssimo exemplo de comportamento, de vida e até mesmo de futebol. E ele estava imitando aquele menino, aquele jogador. E nós devemos tomar cuidado porque a quem nós admiramos, a quem nós imitamos, fatalmente nos assemelharemos. Por isso que o alvo da nossa vida tem que ser o Senhor Jesus. Se imitarmos a Cristo, se Cristo for o alvo da nossa vida, o modelo do nosso coração, seremos semelhantes a Cristo. E é esse o propósito de Deus em nossa vida, em toda e qualquer circunstância da nossa vida. Esse é o propósito de Deus. Tornamo-nos semelhantes a quem adoramos. Toda forma de idolatria tem um só ídolo em questão: o nosso ego, o nosso coração. Qualquer ídolo que o homem cria e inventa, nada mais é do que o seu coração criando aquele ídolo. Nada mais é do que aquele ídolo dando forma a uma vontade dele, a uma vontade do homem.
Os ídolos não passam de obras das mãos dos homens. A idolatria fará com que você se perca em si mesmo, se torne insensível e embrutecido em sua alma e rebelde a Deus. Enquanto você não adorar a Deus, por isso que os 10 mandamentos começam, o primeiro já diz, Deus diz, não terás outros deuses diante de mim. Deus exige exclusividade, e isso é para o nosso bem, para a glória dele e para o nosso bem. Porque se Deus nos deixasse livres para adorarmos do jeito que nós quisermos, ou a quem nós quisermos, nosso coração fabricará ídolos. Como alguém disse, nosso coração é uma fábrica de ídolos. Quem disse isso foi João Calvino. Nosso coração é uma fábrica de ídolos. Você mata um ídolo hoje e amanhã você já descobre tem outros 2, 3 na fila. Nosso coração fabrica ídolos constantemente. A única forma de não cairmos nesse laço que o nosso coração arma é louvarmos a Deus, é adorarmos ao Senhor, é ter a Deus como alvo da nossa vida. A única forma de não cairmos na idolatria é voltando-nos para Deus em adoração verdadeira, sincera e obediente. Os ídolos do nosso coração nos levarão à morte. Só Deus, o verdadeiro e único Deus vivo, pode dar vida ao nosso coração. É lógico, né? Como que coisas mortas podem comunicar vidas? Vida, né? Só o Deus vivo pode nos dar vida. A terceira verdade que esse salmo nos mostra é que toda a glória deve ser dada a Deus porque Ele é fidedigno, Ele é digno da nossa confiança. Versículos 9 a 11 dizem, Israel confia no Senhor, escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Você observou que esses 3 versículos, eles têm 2 partes. E a segunda metade de todos esses 3 versículos é idêntica. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A primeira metade de cada versículo fala do povo de Deus. Israel confia no Senhor. Então aqui é o povo da aliança, com quem Deus havia feito a sua aliança, lá no Antigo Testamento. Quando ele fala a casa de Arão confia no Senhor, ele está falando aqui dos sacerdotes, os líderes religiosos do povo de Deus. O povo e os seus líderes confiam no Senhor. E aí no verso 11 ele fala, confiam no Senhor os que o temem, os que temem o Senhor. Alguns comentaristas entendem que aqui é uma profecia, né, voltando-se para os gentios que haveriam de entrar também no povo de Deus, o que particularmente eu concordo. Em Atos dos Apóstolos, por exemplo, Atos 10, versículo 2, Atos 16, 14, Atos 17, 4 e 17, os gentios, que ali são descritos como tementes a Deus, eram gentios que haviam abraçado a fé judaica, o judaísmo. Eles eram chamados de tementes a Deus. Cornélio, por exemplo, em Atos 10, versículo 2, ele era um homem justo e temente a Deus. Só que ainda ele não conhecia a Cristo como seu Salvador. Por isso mesmo, Pedro foi lá e pregou-lhe o Evangelho, e Cornélio recebeu a Cristo como seu Salvador, entendeu que Cristo é o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento, nas quais ele já cria, né, como temente a Deus. Então, os que temem ao Senhor, aqui é uma alusão aos gentios que haveriam de entrar na família do Senhor. Então, nós temos o povo da aliança, os líderes do povo da aliança e a igreja de Deus no todo, no seu geral, incluindo os gentios. Todos confiam no Senhor. E qual é a resposta a essa confiança? Observe que o verbo confiar aparece 3 vezes aqui, né? Uma vez em cada versículo. E qual é a resposta de Deus à confiança daqueles que nele assim depositam a sua confiança? Ele é o seu amparo e o seu escudo. Se você confiar em Deus, Ele amparará você, o que dá a ideia de algo externo, né? Amparo é aquilo que nos segura, né? Que nos dá sustento. E o nosso escudo, aquilo que nos protege.
por dentro e por fora, no nosso coração e ao nosso redor, seremos amparados por Deus, seremos protegidos por Deus. Quer mensagem mais atual para os nossos dias do que essa? Todos nós precisamos ser amparados, o desespero está batendo a porta de todos. Meu Deus, o que será? Vamos ficar quantos dias confinados? Meu Deus, e se acabar os alimentos? Meu Deus, e os medicamentos? E os hospitais não darão conta da demanda? E aí, o que será? Nós precisamos ser amparados, e não há amparo mais eficaz do que o que Deus promove em nosso coração. Ele também é o nosso escudo, é Ele quem nos protegerá. De repente eu poderei ser uma vítima do coronavírus. Ou de repente poderei morrer de outra coisa. Está todo mundo preocupado com o coronavírus, mas a dengue continua fazendo estrago do mesmo jeito. Né? Entendamos que somos vulneráveis, e se Deus não nos proteger, tudo perde sentido. Obviamente, isso não quer dizer que nós devemos cruzar os nossos braços. Bem, se Deus vai me proteger mesmo, então eu vou circular pelas ruas normalmente, andarei pelas ruas normalmente, sem qualquer proteção, porque Deus vai me proteger. Não, você está tentando a Deus. E isso é pecado. Isso é uma forma de tentar a Deus, de provocar ao Senhor. Ele vai cuidar daqueles que nele confiam. Com certeza. Porque Ele é misericordioso, Ele é justo, e Ele assim o fará. Bem, confiar em Deus é uma ação que deve ser vista na igreja, nos seus líderes, a fim de que aqueles que ainda não confiam no Senhor sejam também alcançados por esse testemunho e passem a confiar no Senhor. Que a igreja de Cristo, especialmente agora nesses dias, que nós, crentes em Cristo Jesus, povo de Deus, que nós, líderes do povo de Deus, pastores, presbíteros, diáconos, sejamos confiantes no Senhor e ajudemos os nossos irmãos e ajudemos aqueles que estão desesperados a confiarem no Senhor, olhando o nosso exemplo, e confiem também no Senhor. Porque confiar em Deus trará a nós o amparo e a proteção que nós precisamos nesses dias. Somente Deus é fidedigno, Ele é digno da nossa confiança. Nele jamais seremos desamparados, Ele jamais nos decepcionará. Quem confia no Senhor jamais se decepcionará. Podemos encontrar pessoas fidedignas, mas essas falham conosco. Eu mesmo já falhei com muita gente em quem eu confiei falhou comigo, mas Deus não. Deus não falha. Deus jamais falhará, Deus jamais desamparará e desprezará a nossa confiança nele. Em dias como os nossos é maravilhoso saber que Ele age em nós, nos ampara o coração e também age por nós, nos protege do perigo ao redor. Outra verdade que este salmo destaca está no versículo 12 a 15. Toda a glória seja dada a Deus, porque só Ele nos abençoa. Diz assim o texto, do verso 12 ao verso 15. De nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. A idolatria rouba a glória de Deus. Os ídolos desviam a nossa fé, que deveria estar somente em Deus. Os ídolos roubam a glória que deve ser dada e rendida somente a Deus. Por isso nós não devemos ter qualquer parte com os ídolos. É dele que vêm todas as bênçãos e provisões de que necessitamos. Porém, um coração idólatra acredita ao ídolo tal glória. Quantas pessoas eu conheço que rendem a um santo, a uma outra pessoa, a glória de terem sido curadas de uma enfermidade, por exemplo.
Quantas pessoas que, ao invés de dizer, foi Deus quem me abençoou, a pessoa diz, Deus me abençoou porque o santo tal intercedeu por mim, porque o santo tal entrou ali na minha vida e intercedeu por mim junto a Deus. Ignorando assim, escancaradamente, o que a Bíblia diz, que só existe um mediador entre Deus e os homens, e este é Jesus Cristo, o Deus homem. Não há outros mediadores, ninguém mais além de Jesus é necessário, e nem mesmo deve ser invocado. Só Jesus pode interceder por nós junto a Deus. Por isso que a idolatria é um instrumento de vergonha, que humilha, que insulta a glória de Deus. É um pecado que ofende a Deus de forma terrível. No começo desse salmo, vimos o empenho, do salmista lutando contra o pecado em seu coração. Não a nós, Senhor, mas ao Senhor seja dada toda a glória. E ele assim não permitia que o seu coração roubasse a glória que deve ser dada a Deus. Um instrumento eficaz para vencermos essa vanglória, vencermos a idolatria, é a gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito. No versículo 12, a congregação louvando a Deus declara, de nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Seguindo a mesma sequência que antes ele usou lá nos versículos anteriores, a casa de Arão, Israel e os que temem ao Senhor. Então aqui o salmista diz que Deus se tem lembrado, ou seja, Ele não esquece daqueles com quem Ele estabeleceu a sua aliança. Deus jamais se esquecerá, porque Ele é fiel. O verbo abençoar, ele aparece 4 vezes nesses versículos. Leia de novo. Você vai ver 4 vezes aparece o verbo abençoar. E se nós somarmos ainda o substantivo bênção e o adjetivo benditos, então podemos dizer que pelo menos 6 vezes a bênção do Senhor é mencionada nesses versículos. E o objetivo disso é mostrar para nós que não existe outro Deus que possa nos abençoar além do Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E por que Deus nos abençoa? Qual a razão disso? É a sua fidelidade. Ele tem se lembrado de nós. É a sua fidelidade. E como Ele nos abençoa? Ao olhar para a terra, Ele não divide os homens em classes sociais, na cor da pele deles. Não. Deus divide os homens em 2 grupos. Os que o temem e os que não o temem. Aqueles que o temem, tanto pequenos quanto grandes, serão abençoados por Ele. Mas observe que a bênção do Senhor está intimamente atrelada e relacionada ao temor a Ele. Muitos querem a bênção do Senhor. Tem muita gente nesses dias agora de angústia, buscando ao Senhor, e que bom, fico feliz de ver as pessoas buscando ao Senhor, marcando horários ali na internet, olha, tal dia, tal hora, nós vamos todos juntos cantar a música tal, como vimos esses dias. Linda manifestação, maravilhoso isso. Mas preste atenção, apenas cantar, apenas fazer uma oração, mas se isso não vier acompanhado de um temor sincero, de nada adiantará. Porque a bênção do Senhor, a aliança do Senhor, a intimidade do Senhor é reservada para aqueles que o temem. E temer a Deus significa, em cada ato da minha vida, em cada momento da minha vida, eu me preocupar em fazer a vontade dEle. E quando eu não fizer a vontade dEle, porque estou fazendo a vontade do meu coração, nesse momento o meu coração será apoderado por um temor de que Deus pode pesar a mão sobre mim, e eu não quero aqui tripudiar sobre a desgraça alheia, até mesmo porque eu estou envolvido nessa desgraça que é esse coronavírus. Mas você já parou para pensar que isso também é a mão de Deus pesando sobre a humanidade?
É a mão de Deus pesando sobre os homens que passaram as suas vidas zombando dele. E tem muita gente hoje que, apesar de tudo isso, ainda continua zombando do Senhor. Tem muita gente que ainda hoje, basta uma olhada ali nas redes sociais, você vai ver gente zombando do nome de Deus o tempo todo, fazendo piadas com o nome de Deus, ou simplesmente negando que seja a mão de Deus agindo nisso tudo. A Bíblia está repleta de histórias, de momentos em que Deus pesou a sua mão sobre a humanidade. Dilúvio, Sodoma e Gomorra, são alguns exemplos. E nós não aprendemos. O homem olha para trás, mas não aprende com a história. Deus tem uma bênção para todos nós, não tenho dúvida disso. Mas essa bênção é para todos aqueles que o temem. Você teme a Deus? Você está dobrando o seu joelho nesses dias, pedindo, Senhor, tem misericórdia. Mas você já fazia isso antes? Quando você ia tomar suas decisões, quando você tomou várias decisões na sua vida, antes você consultou ao Senhor? Você buscava a Deus dizendo, Senhor, qual é a tua vontade? Como o Senhor quer que eu haja nesse momento? Se você está fazendo isso agora, amém, continue. Mas quando tudo isso passar, continue buscando ao Senhor, tema ao Senhor, porque a Bíblia diz que o princípio da sabedoria, o começo, não só o começo, mas a origem de todo o saber, do saber verdadeiro, do saber que faz diferença na vida do homem, é o temor a Deus, é o temor ao Senhor. Você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, se você não teme a Deus, você é o mais perfeito idiota que existe, o mais perfeito louco que existe. Completo louco. Você pode ser esperto, entendido dos seus negócios, você consegue não ser passado para trás por ninguém, você pode ser essa pessoa, mas se você não teme a Deus, você é um louco. Jesus mesmo conta uma parábola de um homem que havia sido muito sábio ali na sua colheita, na sua lavoura, e ele havia feito de alguma forma ali que havia colhido muito mais do que o esperado. E ele então, olhando para a lavoura, dizia, eu vou destruir os meus celeiros e vou construir os maiores ainda. Um homem sábio, eu vou armazenar. Um homem inteligente, né, vamos dizer assim. Mas ele olhava para tudo aquilo e dizia assim, e quando tudo estiver guardado, eu vou dizer, ó minha alma, deita-te e arregala-te com tudo isso que você tem, porque você tem tesouro muitos bens. Você é rico, eu sou um homem podre de rico. E Jesus disse, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens ajuntado, para quem será? Você pode ser inteligente o tanto que for, mas se você não temer a Deus, você está curvando-se diante de ídolos do seu coração, e eles te levarão à morte. A bênção do Senhor aumenta em número, constrói família, aumenta em riqueza, aumentando os bens e a honra, aumenta em especial as bênçãos espirituais com aumentos de Deus. Quem disse isso foi Matthew Henry. Em Provérbios a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e com ela Ele não dá desgosto. Deus nos abençoa, toda a bênção vem dEle. As bênçãos de Deus são em aumento contínuo. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais. Também se estendem de geração em geração, né, sobre vós e sobre vossos filhos. Eu olho para os meus antepassados e louvo a Deus pelos avós, pelos pais que tive. Meus avós, tanto maternos quanto paternos, eram servos do Senhor. E eu colho bênçãos em minha vida hoje, fruto do trabalho deles. Mas de todas as bênçãos que eu tenho, a maior delas, sem dúvida alguma, é a bênção da salvação, a bênção do Evangelho. Deus abençoa. E eu estou vendo essa bênção na vida da minha filha.
E ela está sendo orientada para que quando ela formar a família dela, ela transmita essa bênção também aos filhos dela. Deus nos abençoa. Busque ao Senhor. O objetivo disso é que a família de Deus, o povo de Deus, seja conhecido como os benditos do Senhor, aquele que fez os céus e a terra. O que não falta para nós é motivos para adorar ao Senhor e para bendizer-lhe o nome e render-lhe a glória continuamente. O Criador dos céus e da terra nos trata como filhos e nos abençoa. Jamais se esquece daqueles com quem ele estabeleceu a sua aliança e implantou em seus corações o temor e o amor por ele. Em Deus temos tudo o que precisamos, dele recebemos tudo o que necessitamos, e todo louvor e gratidão cheios de amor em nosso coração. Nossa adoração deve ser total e exclusivamente dedicada a ele, e nunca, jamais, às criaturas ou às criações das nossas mãos. Por fim, em último lugar, toda a glória seja dada a Deus, somente a Deus, porque Ele é digno de louvor. Encerrando então o Salmo, verso 16 a 18. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a Ele aos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. A única resposta adequada a Deus, a graça e a misericórdia e a fidelidade de Deus, é o nosso louvor sincero, o nosso louvor totalmente dedicado a Ele. Tal como iniciara o Salmo, o salmista agora encerra mostrando a grandeza de Deus. Ele começou esse salmo dizendo: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. E agora, encerrando o salmo, ele fala: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos homens. Os céus é onde Deus habita, e a terra é onde os homens habitam, de onde os homens tiram seu sustento, de onde os homens buscam o pão, onde eles vivem. Os céus foram criados para a habitação de Deus, para a habitação da sua glória. Por isso que é ridículo pensar em fazer uma imagem e dizer que aquela imagem é o nosso Deus. É ridículo tentar conter a glória de Deus numa imagem. Isso é um insulto à glória de Deus. Se nem os céus, com toda a sua imensidão, são capazes de conter a glória de Deus, o que dirá uma obra feita pela minha mão, pela sua mão? Por isso que é absurda a ideia da idolatria aos olhos de Deus. Ele também fez dos céus o lugar da sua habitação, e Ele mesmo faz, porque ninguém além dele é capaz de fazer isso. É Ele quem fez. Observe, os céus são os céus do Senhor. Ele que fez os céus e a terra. E na terra Ele nos colocou e providencia para nós o nosso sustento. No verso 17, o salmista nos adverte quanto à brevidade e à finalidade da nossa existência na terra. Ele diz: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Bem, de imediato é importante você saber que neste versículo, o salmista não está negando as doutrinas da ressurreição final, da vida eterna, e nem mesmo ensinando a heresia do sono da alma, como é pregado por alguns aí. Não é isso que ele está dizendo. Ele simplesmente está dizendo o seguinte: um cadáver só apodrece, um cadáver só vira pó. É isso que ele está dizendo. Até mesmo porque no versículo 18 ele vai falar de louvar ao Senhor para sempre. Então a vida eterna, ela é um lugar de louvor e adoração a Deus. Os que morrem, o que ele está dizendo aqui é, aqueles que morrem hoje, os que morrem, encerra para eles a oportunidade que eles tinham de adorar a Deus nesta vida. Terminou.
Não há mais o que ser feito aqui. Um cadáver apodrecendo, não tem som, não tem consciência, está morto. E aqui eu quero chamar a sua atenção, aproveite para louvar ao Senhor nesta vida. Porque aqueles que passam essa vida e não louvam ao Senhor e não rendem a sua vida ao Senhor, não devem jamais alimentar a esperança que está no versículo 18. Nós, porém, bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. O passado já não temos mais, temos o presente momento. De agora em diante, vamos louvar o Senhor, de agora e para sempre. Se você não tem vivido assim, se a sua vida não tem esse objetivo de louvar a Deus desde agora e para sempre, eu digo para você, você está curvando-se diante de ídolos. E seja qual for esse ídolo que você estiver adorando, ele vai desgraçar a sua vida. Ele vai te levar para a morte. Se você quer saber se você está ou não diante de ídolos, a pergunta que você tem de responder é: eu tenho louvado a Deus desde agora e tenho essa intenção de fazê-lo por toda a eternidade? Se sim, então é porque você tem essa esperança em seu coração. Use a sua vida desde agora e para todo sempre para louvar ao Senhor. Aqui cai por terra qualquer ideia de que o salmista esteja afirmando que após a morte não há qualquer atividade. Muito pelo contrário. Desde agora e para sempre louvaremos ao Senhor. Por isso, a única coisa que podemos dizer depois de tudo isso é um sonoro aleluia. Louvado seja Deus. Somente o Senhor é digno de todo louvor, adoração e gratidão de nossa parte. Viva para louvá-lo, deleite-se nisso. Exercite em seu coração a gratidão amorosa a Deus, por Deus. Quem adora os ídolos mortos também está morto e permanecerá por toda a eternidade na morte espiritual, ou seja, apartado da misericórdia de Deus. Se esperamos louvar a Deus por toda a eternidade, bem faremos se começarmos agora. Bendigamos o nome do Senhor desde já e por toda a eternidade. Encerrando, que jamais pequemos contra a glória de Deus, usurpando-a ou dando-a a ídolos, aos ídolos do nosso coração. Que jamais permitamos que a ingratidão se apodere do nosso coração a ponto de nos rebelarmos contra Deus. Antes que exercitemos dia a dia a nossa gratidão a Deus, sabendo que um dia, na eternidade, haveremos de fazer isso, pois para isso, para a sua glória, é que Ele nos salvou.